família Yes, tudo bom? Deus abençoe você. Vamos louvar o Senhor, vamos declarar quão grande é o Senhor na nossa vida, ok, na nossa casa. Aleluia, levante um aleluia bem forte para Ele, porque Ele é digno. Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanta um aleluia com tudo que há em mim. Levanta um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanta um aleluia mesmo quando não posso entender. Levanta um aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade Eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. a morte é vencida, o Rei vivo está. Onde você estiver, você pode cantar mais alto. Amém. Aleluia. Assim, cante mais alto. Cante mais alto, Cante mais alto. cante mais alto, Cante mais alto. cante mais alto, Cante mais alto. cante mais alto. Cante mais alto. Na presença do inimigo, Cante mais alto. mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto.
você está, você pode levantar suas mãos e começar a engrandecer, começar a agradecer. Senhor, obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigada, Senhor, porque há poder no teu sangue. Há poder para redimir, para nos salvar, nos livrar. Sou redimido e meus pecados tu levastes lá na cruz. E nos prostramos ante ao Cordeiro que nos salvou, nos santificou. Há poder em teu sangue, Jesus. As cadeias cairão e as doenças se vão. Há poder em teu sangue, Jesus. Todo cego verá e todos confessarão. Todos confessarão. Sou redimido e meus pecados tu levaste lá na cruz. E nos prostramos ante ao Cordeiro que nos salvou, nos santificou. Há poder em teu sangue, Jesus. As cadeias cairão e as doenças se vão. Há poder em teu sangue, Jesus.
teu sangue, Jesus, todo cego verá e todos confessarão. Há poder em teu sangue, Jesus. Será que mais uma vez você poderia declarar comigo? Há poder em teu sangue, Jesus. As cadeias cairão e as doenças se vão. Há poder em teu sangue, Jesus. Todo cego verá e todos confessarão. Aleluia! Shalom, igreja! Temos uma novidade top. Nossa célula online agora está com um novo horário. Anote aí e divulgue. Está sendo às 19h30 no canal do YouTube, com 12 PIB. E logo em seguida, nos reunimos para orar um pouco mais e compartilhar de momentos preciosos nas células de paz. Deseja fazer parte de uma célula de paz? Queremos te ajudar. Entre em contato com o nosso Ministério de Consolidação pelo WhatsApp 99911 4626. Atenção, filhos e filhas da paz. Continuem ligados. Às terças-feiras, às 19h30, o apóstolo tem, através das lives no YouTube, trazido palavras power de grande ensino e estratégia para a nossa vida e liderança. Lembrando que o link de acesso é compartilhado pelo seu líder de célula. E você está pronto para esse convite mais que especial? Vamos celebrar e fechar com chave de ouro esse projeto de células de paz com a grande noite da paz online. Será no dia 24 de julho, com todos os participantes das células de paz. Que expectativa já estamos tendo, porque será sobrenatural, com celebração, milagres, testemunhos da paz e salvação. Esteja presente e chame todo mundo, porque vamos juntos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez durante essas 7 semanas. Gratidão, emoção, socorro presente, provisão e amor. É o que temos recebido de testemunhos e também visto ao entregar as cestas básicas às famílias e comunidades em vulnerabilidade através do PIB em Ação. E esta semana chegamos a 13.000 cestas distribuídas. Tudo feito através da nossa igreja junto com a ajuda da sua doação. E agradecemos a você de todo o coração. Mas não podemos interromper ou enfraquecer esta ação de amor. E você que ainda não faz parte, nos ajude divulgando, compartilhando com sua generosidade hoje. Abençoe essas famílias. E você que já é parceiro, continue firme e vamos todos fazer nossas doações pelo portal doações.com12.com, ouvindo até o nosso drive-thru, às quintas-feiras, das 8 às 12. Estamos seguindo todas as regras de distanciamento e temos a bênção dos pastores presentes para orar e abençoar a sua vida. Encontro com Deus. Está chegando um dos momentos mais esperados do nosso curso da Universidade da Vida Online, o Encontro com Deus Online. Você está cursando a Universidade da Vida? O Encontro com Deus Online será nos dias 16 a 18 de julho. E olha, o presente para você, a inscrição é gratuita. Para realizar sua inscrição, fale hoje com o seu líder de célula ou guia da UV. O último dia para inscrição será no dia 14 de julho. Maiores informações referente ao curso e encontro, entre em contato conosco pelo WhatsApp do Ministério 98344-1885. A ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue. E você, já segue o nosso apóstolo nas redes e o YouTube?
Nesses canais você terá acesso à rotina, devocionais, ministrações e lives que vão edificar a sua vida. Então, não perca tempo. Se inscreva e fique por dentro do dia a dia e a agenda do nosso pastor. Instagram e YouTube, @Milton Ebenezer. Boa noite, Shalom! Sejam muito bem-vindos a mais um Yes Online Experience. Eu me chamo Pastora Letícia e estamos aqui nessa noite para compartilhar sobre um tema muito atual e muito importante. Fala sério. Quem ainda não recebeu uma visitinha da ansiedade durante essa quarentena? Mas nós estamos aqui nessa noite justamente para entender melhor como isso acontece e estratégias também, desenvolver estratégias para que a gente possa vencer isso. E nessa noite eu estou com 2 convidados muito especiais. Eu tenho aqui a minha discípula Selene. Um prazer, Selene, você está aqui compartilhando com a gente. Selene vai compartilhar, né, sobre algumas experiências aí que já aconteceram. E temos aqui também Everton Almeida, que é meu discípulo também, nosso discípulo aqui da casa. Everton é psicólogo e ele trabalha, né, de pertinho com essa realidade. E ele vai estar aqui nos dando essa visão mais técnica, assim, desse assunto. Então, seja sincero, manda aí no chat para mim. De verdade, você já se sentiu ansioso nessa quarentena? Você já sentiu aquela coisa assim, meu Deus, preciso fazer alguma coisa, meu Deus, eu não vou conseguir terminar, não vai dar tempo de eu fazer tudo, e vem aquela ansiedade, às vezes vem uma falta de ar, o coração começa a acelerar. Bom, a gente vai compartilhar sobre isso. E primeiro, né, para a gente iniciar, Everton, eu queria entender um pouco o que é essa ansiedade. Vamos lá, então. Ansiedade, Leti. Ansiedade, ela faz parte do repertório emocional e dá respostas adaptativas, funcionais e saudáveis para o nosso corpo. Então, quando existe algum tipo de situação que nos coloque em uma situação de perigo, algum tipo de ameaça, algum tipo de risco iminente, o nosso corpo responde a essa ameaça. E a ansiedade, ela atua nesse aspecto. Então, é um processo que é emocional, comportamental e também fisiológico. Por exemplo, existe uma situação de engarrafamento, uma situação de uma prova que a gente vai fazer, um trabalho que a gente vai apresentar. E tudo nesse contexto gera assim, uma expectativa, uma ameaça de que algo possa acontecer. E a ansiedade atua justamente nisso. Então é algo natural. Sim. É algo que faz parte do nosso repertório emocional, que faz parte, é como se fosse uma precaução, uma preparação, né, para você estar ali atento em uma situação, digamos assim, desconfortável, ou que você precisa estar em alerta. Mas eu acredito que o problema é quando esse sentimento ele começa a passar do limite, não é isso? Isso. O que é desconfortável é quando há o excesso de ansiedade ou quando as pessoas criam situações assim catastróficas, aumentam aquilo e isso vai gerando um desconforto muito grande, não só nas suas emoções, mas também no corpo. Seria a famosa tempestade em copo d'água. Isso. É como se fosse aquela situação de gota d'água. Uhum. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E a gota d'água quando tem aquelas crises. Uhum. E, Cel, me conte, você já passou por alguma situação assim? Meu Deus, tem uma lista aqui para contar. Se te desse tempo, você sentava aí e ia ver que tem bastante história. Mas como o Everton falou, a gente não tem que ter a ansiedade como... se eu aceitei Jesus, Jesus mora no coração, eu não posso ser ansiosa. E você transforma essa ansiedade em culpa. Uhum. Não, como assim, é uma precaução. Ansiedade vai ter, mas a gente precisa saber controlar, não ela te dominar. E eu já tive muitos momentos em que eu deixei a ansiedade me dominar, deixei a ansiedade tomar conta de mim, né? E desde sempre, não foi algo que aconteceu agora.
Então, a gente percebe pontinhos da ansiedade na infância. Então, como Everton falou, é um copo d'água, vai enchendo, vai ter uma hora que vai explodir. E eu lembro que comigo explodiu agora, jovem. Mas desde criança eu já tinha traços de ansiedade. Tipo, eu nunca dormi no primeiro dia de aula. Eu sempre ficava acordada esperando, meu Deus, hoje é o primeiro dia de aula. Meu pai ia me buscar na escola. Para mim, meu dia ficava assim péssimo, porque eu sabia que meu pai ia atrasar. Eu sabia que ele ia demorar muito e aquilo causava ansiedade em mim. Sempre quando era o dia de meu pai me buscar na escola. E foi somatizando. Então, até chegar o dia que eu ia fazer o vestibular e veio consequências de dores no estômago, insônias e diversas outras coisas. Então, para você entender o que a gente está tentando te mostrar aqui. A ansiedade, ele é um sentimento normal, faz parte do seu repertório, assim como o amor, assim como o medo, assim como a vergonha, assim como, digamos, às vezes um nojo, né? Você sente ver algo assim, aquilo causa um desgosto em você. Isso são sentimentos naturais. A grande questão é quando esses sentimentos começam a passar dos limites. Talvez deixar de dormir no primeiro dia de aula é algo mais comum, é um momento que você está ali com grandes expectativas. Mas a partir do momento em que você começa a sentir dor no estômago, ou então você já não consegue mais fazer uma prova, dá um branco, isso é um sinal de que existe alguma coisa errada. Se a gente pudesse resumir, a ansiedade ela representa uma preocupação excessiva com o futuro. Então, quando a gente está nesse processo de ansiedade, provavelmente é diante de uma situação que a gente não pode controlar e que a gente gostaria que ela fosse controlada. Então, isso causa ansiedade. Por quê? Porque às vezes a gente entra em um processo assim, meu Deus, eu preciso dar conta disso. E se isso não acontecer? E a gente começa a imaginar tantas coisas e aí sim, a gente entra em algo que Selene falou aqui, que é somatizar. O que é somatizar, Everton? Somatizar. Somatizar, Leti, é quando aquela angústia, aquele sofrimento psíquico, de alguma maneira passa para alguma parte do seu corpo. Isso chama-se a somatização. E na ansiedade, o que é muito comum são as somatizações no trato intestinal, em problemas dermatológicos. É muito comum também as pessoas terem, fora aquelas crises que as pessoas apresentam, questões com alimentação, insônia, sim. E por aí vai. É um leque gigantesco de coisas que podem somatizar no corpo. Então, agora, algo que era um sentimento, né? Algo que era ali dentro do seu coração, das suas emoções, começa a interferir no seu corpo. Então, muitas pessoas com ansiedade, e se você não é uma dessas pessoas, provavelmente, né, a maioria das mulheres, eu vejo isso muito nas mulheres, tem uma relação aí entre ansiedade e comida. Ou come demais quando tem ansiedade, ou come de menos. Então, isso é a somatização, é quando um sintoma, né, que é emocional, passa a interferir fisicamente no seu corpo. E aí a gente vê pessoa que fica roendo as unhas, ou então o cabelo às vezes cai. É uma série de coisas que podem acontecer. Eu mesmo me recordo de uma época que eu estava na faculdade, final de semestre de faculdade. E eu saí de uma aula, eu tinha tantos trabalhos para fazer, tantas coisas para fazer naquele dia. Eu tinha acabado de tomar café, não tinha acho que nem uma hora e meia que eu tinha tomado café. E eu desci para a cantina da faculdade. Eu comprei, acho que o maior salgado que tinha ali. E eu comi, mas eu comi. Sabe quando você come uma coisa e você sabe que você não está com fome? E eu comi aquilo ali, eu falei, meu Deus, eu estou comendo isso. E eu sei que é para compensar uma ansiedade. Verdade. Eu tinha o hábito de pintar as unhas para descascar, porque eu sabia que meu pai ia demorar e aquilo ia me deixar tão ansiosa e eu precisava procurar alguma coisa para fazer. Então, eu ficava descascando o esmalte até a hora que meu pai chegava.
eu tinha esse costume, né, ou então escrever, de rabiscar. A gente acha que são comportamentos normais. Tá rabiscando, às vezes você está no telefone e só está rabiscando, mas às vezes é a ansiedade de uma resposta da pessoa e você fica ali, sabe, buscando que aquilo aconteça. E precisamos estar sempre observando os nossos comportamentos. Às vezes é tão compulsivo e precisa de uma atenção maior. O que eu percebo também, Cel, é que eu acredito que o contexto em que a gente vive hoje, talvez de ter muita informação muito rápido, isso acaba também desencadeando um processo de ansiedade nas nossas vidas, não é? Isso. Quando a pessoa chega num estado de ansiedade assim, muito aguda, ela, de alguma maneira, quer ter controle de todas as variáveis possíveis. Ela projeta as probabilidades do que vai acontecer. E o nosso cérebro não sabe interpretar o que é imaginário e o que é real. Verdade. Então, isso. Se a pessoa ficar criando de maneira antecipada todos esses cenários possíveis, isso não vai acontecer. Aquela catástrofe que foi imaginada não vai acontecer, mas o seu cérebro vai interpretar que sim. E todas essas reações emocionais, fisiológicas e comportamentais, elas vão acabar acontecendo. E isso é muito desconfortável. E o corpo vai se padecendo disso. Por isso que muitas vezes uma pessoa, quando ela está em uma crise mesmo de ansiedade, o coração começa a bater mais rápido, a pessoa sente falta de ar. E algumas pessoas, né, falam assim, não, isso é besteira, que isso, se comporta, e às vezes não. Então, é algo que a gente precisa observar, né? Precisa tratar, precisa estar atento mesmo, para que não se chegue a esse ponto. Mas eu percebo que, assim, hoje a gente vive em um contexto muito acelerado. Você acorda de manhã, você nem escovou os dentes, já tem 30, 25, às vezes até 200 mensagens no seu WhatsApp, já tem mais de 30 posts novos no Instagram para você olhar. O TikTok está cheio, sem nem falar em notícia, em jornal e nada disso. Então, a gente vive em um ritmo muito acelerado de informação. Você recebe muitas informações, todos os dias livros novos são lançados, conteúdos novos são lançados. E eu sinto que isso, se a gente não tomar cuidado, isso impacta nas nossas vidas e, consequentemente, nas nossas emoções. Porque esse aceleramento, digamos assim, mundial, acaba passando para nós também. A gente acha que eu tenho que saber agora todos os assuntos, eu tenho que saber todas as notícias, e você entra nesse ritmo constante. Eu acredito, né, que a quarentena serviu para dar talvez um freio aí, muita gente, em alguns contextos, não foi tão ruim assim, para dizer assim, pera aí, vamos respirar, vamos colocar as coisas em dia. Pois é, e uma pessoa que é ansiosa, a definição é o controle, quer ter o controle de tudo. Então, você não vira o ano e vamos ver o que vai acontecer. Você vira o ano sabendo o que vai acontecer até o dia 31 de dezembro. Só que entra a quarentena e joga seu plano no lixo. Você não sabe o que você vai fazer amanhã. E isso, para quem tem essa situação da ansiedade, é muito desafiador, entra em pânico. Como assim? Amanhã eu vou fazer o quê? E amanhã? E aquela prova que era para ser amanhã, vai ser quando? Vai embolar depois e começa a pensar, acorda todos os dias, que dia é hoje eu tenho isso, mas se fosse... Entra uma cadeia, sabe? Um ciclo de... Eu preciso saber o que vai acontecer amanhã e começa a pensar, e como é que vai ser? Eu deixei de fazer hoje, com essa quarentena, tudo mudou e você não consegue planejar nada. E a vontade de Deus eu acho que a quarentena veio com esse bônus de nos ensinar que não temos o controle de tudo. E eu acredito que essa é a grande questão. Por isso que a gente está se falando tanto, né, de ansiedade durante a quarentena. Uns anos atrás, a gente ouvia muito falar sobre a depressão como a doença do século, né? Acho que todo mundo já ouviu sobre isso. Hoje se fala muito mais sobre ansiedade. E é justamente isso que Selene trouxe. Por quê? Porque quando você fez todos os seus planos e, de repente, você perdeu o controle de tudo, então entra-se ali uma ansiedade. E agora?
Mas eu queria compartilhar um texto com você sobre a palavra, que é muito interessante, que fala sobre isso. Por favor, abra sua Bíblia comigo, lá em... cadê, meu Deus? Em Mateus 6. Eu ia ler esse texto depois, mas eu vou compartilhar ele com você agora. Mateus 6, 25 a 34. Gente, esse texto é um clássico e ele fala justamente sobre ansiedade. Sobre estarmos no controle das coisas. E às vezes a gente imagina que isso é algo recente, né? Mas desde aqui, Jesus ensinando ali na Bíblia, ele fala justamente sobre isso. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 6, capítulo 6, versículos 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? Então, esse texto me ministra muito, porque ele nos mostra justamente sobre isso. Talvez essa quarentena foi assim para você, foi um balde de água fria nos seus planos. Agora é como se a quarentena fez com que todos os seus planos fossem embora. Talvez, como Selene falou, muitas pessoas, né, planejaram casar, planejaram se formar, planejaram... que mais? Que as pessoas? Viajar, é verdade. Curso, terminar um estágio. E é como se tudo isso foi por água abaixo. Por quê? Porque entrou a quarentena. E gera ali aquela dúvida, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Estou dentro de casa, quem está em estágio não pode terminar em estágio. Quem ia casar e estava com a festa paga não pode causar, e isso acaba gerando uma ansiedade. Por quê? Porque aquele futuro que estava planejado já não tem mais tanta certeza assim. Você já não tem mais controle das datas. Você já não tem mais controle, pensando no contexto do casamento, se o seu convidado que ia vir vai ter naquela data, se você vai conseguir todos os fornecedores, se o estágio você vai conseguir terminar no planejamento que você fez. Aí vem, ao mesmo tempo, as redes sociais com várias notícias sobre o coronavírus e não sei quantos casos na Espanha e na China e aí em Portugal. E vem uma série de coisas, uma série de informações que a pessoa começa a se sentir sufocada. Mas olha, diante dessa situação, o que a Bíblia está nos ensinando. Diante de todas essas coisas, não andei ansiosos. Por alguma coisa, não. Por coisa alguma. Por quê? Porque ainda que você não tenha o controle da sua vida, ainda que você não saiba o que vai acontecer amanhã, alguém sabe. O Senhor sabe. A Bíblia nos ensina que Ele tem tudo preparado, que Ele sonhou com o seu futuro. Você acha que Deus não sabia dessa quarentena? Você acha que Deus já não sabia o que ia acontecer? E essa é uma das chaves, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas essa é uma das chaves que nos ajudam a vencer esse sentimento, né, de ansiedade. Por quê? Porque a gente entende que ainda que eu não tenha o controle de tudo, o Senhor tem. E a quarentena chegou, e aí? O que podemos fazer? A gente não tem o controle do amanhã, mas o nosso Deus nos entrega todos os dias o hoje. A gente tem um hoje, a gente tem que saber aproveitar o hoje e deixa para quem deve ser o amanhã, que é Deus. O controle é dele, sabe? Porque agora meu pai não vai conseguir trabalhar, porque eu não consigo trabalhar, porque com essa situação. E a gente cria
preocupação muito excessiva. Mas sim, eu preciso pagar as contas, eu preciso ter o que comer. Pois é, e Deus está provendo todas as coisas. Nada está te faltando. O Senhor está levantando, a igreja está se levantando, tem aí o PIB Ação, não vai faltar alimento na sua casa. O Senhor está aí trazendo, provendo qualquer outra forma. É um momento de te dar ideias. É no tempo de crise que nascem os grandes empreendedores. Tudo vem como presente. O hoje é o seu presente. A gente precisa pegar todos esses sentimentos e focar no hoje e não no que você não pode ter controle. E é interessante, Céu, que esse texto que eu acabei de ler, se você continuar lendo, ele vai falar justamente sobre as flores do campo, né? E sobre Salomão. Como elas, aquelas flores, né, são tão lindas, né, e tão bem vestidas, digamos assim, mas em um instante elas morrem e elas somem. Então aqui Jesus está nos ensinando, se Deus cuida de dar vestimenta àquelas flores que em um dia estão vivas e no outro já passaram, imagina você. Imagina nós que somos os filhos deles. Então, assim, Deus tem um cuidado. Porque assim, gente, no final das contas, não vai adiantar nada a gente estar em ansiedade. Você não vai resolver suas contas porque você está ali ansioso e precisa fazer as coisas. Você não vai conseguir estudar. Você não vai conseguir trabalhar. Você não vai render como você deveria. Como o próprio texto fala. A cada dia basta o seu próprio mal. Em outras palavras, preocupe-se com aquilo que você precisa fazer naquele dia. E depois, no amanhã, Deus vai te dando direção. Deus vai trazendo orientação. Resolva o hoje. Cuide do agora e confie o seu futuro a Deus. Claro que a gente não está falando aqui para ser irresponsável, né? Viver de maneira desregrada, agora vamos lá, vou fazer o que quiser. Não. Ter uma noção de futuro, planejar o futuro, mas entender que planos podem ser mudados. Eu acredito que essa é uma das maiores dificuldades para quem tem ansiedade, entender que os planos podem ser mudados. Mas a gente já falou muito aqui sobre ansiedade, sobre como ela acontece, né? Sobre as consequências que isso pode causar nas nossas vidas. Everton, agora a gente precisa saber como vencer. Que tá ansioso a gente já sabe, né? Que a gente está comendo, nunca vi, meu Deus, tanta foto de comida no Instagram como agora nessa quarentena. Como a gente pode vencer? Como a gente pode transformar essa realidade? Leti, já vieram assim muitas dicas, né, a partir de Céu e de você. E eu acredito que isso que está acontecendo tem um lado muito positivo, que tem nos feito desacelerar. Então, aproveita, uma das dicas que eu posso sugerir é para você aproveitar esse momento e olhar mais para você mesmo. Às vezes você vem numa pegada tão acelerada de trabalho, de muitas demandas da faculdade, e agora que as coisas reduziram, você pode tirar um tempo para cuidar de você mesmo. Se capacitar, Exato. Ler um bom livro, fazer uma atividade física, o que vai fazer muito bem. Vai no YouTube, abre um vídeo de um exercício, faz, isso libera vários hormônios que vão Isso ajuda, né? Isso que vão te ajudar. O efeito de um exercício físico é muito prazeroso e melhora o seu sono, melhora a sua alimentação, melhora a sua energia para outras atividades que você vai ter. E você fazer um uso bem seletivo das redes sociais. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar nesse momento, ainda mais para a nossa geração. Tenta pegar um conteúdo, tudo é coronavírus, tudo é muito ansiogênico. Verdade. Tenta selecionar um conteúdo específico que você possa se informar e dedicar um pouco menos de tempo nas redes sociais e mais em você. Algo que eu fiz, compartilhando aqui com você, foi não assistir jornal e não ver notícia nenhuma.
sobre o coronavírus. Desde que começou lá a quarentena, no início eu estava vendo notícia todos os dias e isso estava trazendo uma ansiedade horrível ao meu coração. E eu tomei uma decisão de não ver notícia. Aí você pode me perguntar assim, Leti, mas você não quer saber como é que está acontecendo, o que é que está acontecendo no mundo? O básico eu sei, que é importante você saber. Mas o que adianta eu saber quantos casos tem na China? O que está acontecendo nos Estados Unidos? Às vezes são informações que não vão te ajudar em nada, que não vão acrescentar em nada na sua vida, na sua informação. Pelo contrário, só vão trazer ansiedade, só vão trazer um desespero. Então, eu tomei essa decisão, né, de não estar vendo jornais e notícias, só o mínimo mesmo, o básico que você precisa saber para se informar, justamente para ajudar. Outra dica também que o meu marido Joshua me deu, que me ajuda muito. Ele me ajuda muito, gente. Às vezes eu tenho um negócio assim com ansiedade, já estou bem melhor, graças a Deus. Mas uma coisa que me ajudou muito que ele me deu essa dica foi: pegue um papelzinho, pode ser um post-it ou então o seu celular, e no início do seu dia você escreve 5 coisas ou 3 coisas que você precisa fazer naquele dia. Porque eu era assim, o que eu fazia? Eu pegava um papel, tudo que eu preciso fazer hoje, eu escrevia 20 coisas. Só que, obviamente, eu não dava conta de fazer 20 coisas em um dia. Então, eu ficava o quê? Ansiosa. Meu Deus, não fiz tudo que eu tinha que fazer. Aí, no outro dia, eu escrevia as 15 e mais 5. Então, eu sempre estava naquele processo de ansiedade. E algo que a gente precisa entender, a gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Mas se Deus te deu, talvez, muitas situações para lidar, você vai dar conta, se você souber administrar o seu tempo. Então, escreve lá 5 coisas ou 3 coisas para fazer naquele dia, de acordo com a prioridade. Tem coisas que você precisa fazer naquele dia. Tem coisas que você gostaria, mas que não necessariamente vai desandar, né, a questão se você não fizer. Então, escreve isso, cumpre aquela sua meta, separa um tempinho, meia hora, 1 hora do seu dia, para ter um tempo com a sua família, tem o tempo do seu devocional, e tudo isso vai te ajudar a levar um dia de maneira mais leve. Você tem alguma dica também para a gente, Cel? Tenho. Costumo muito fazer. Tenta desfocar do que te deixa ansioso. Pronto. O que me deixa ansioso é a prova que vai ter daqui a 1 mês. É alguma coisa que você sabe que vai acontecer há um tempo. Então, pegue algo que não tem nada a ver com isso. Eu costumo ver desenho animado, série, que não vai ter nada relacionado àquilo. Vai me fazer fugir total daqueles pensamentos e eu vou relaxar. Então, eu pego leitura para mim nesse momento, não porque eu acabo forçando muito o pensamento, o cérebro, mas desenho, vídeos super aleatórios que realmente vai te levar para outro caminho, vai fazer você esquecer daquilo, relaxa e daqui a pouco você vê, nossa, estou tranquila, você consegue dormir bem. E acho que é uma ótima dica. E outra coisa que eu queria deixar para vocês, eu achei bem interessante na Bíblia, em Salmos 55. Abre aí comigo. Salmos 55, versículo 22. E diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. E aqui o que eu percebi vai existir a preocupação. Deus não prometeu dizendo assim, você não vai ser preocupada, não pode ter preocupação. Não, a preocupação vai existir. Mas a gente precisa ter a ação de entregar a Ele. A ação de colocar nele e meditar sempre na palavra. Assim, mas é muito fácil falar. Eu falei, não é. Eu sei que não é. Mas precisamos ter esse exercício diariamente. O controle está em Deus. Eu preciso estar com Deus. Ele se preocupa com os animais, com a árvore, com as flores e comigo. Claro que Ele se preocupa. Então, isso precisa estar repetidamente na sua mente. Porque quando a gente repete a verdade, a gente destrói as mentiras da ansiedade. É verdade. Ótima essa sua aplicação. Porque, gente, se você parar para pensar,
Quando a gente olha a ansiedade à luz da palavra, a gente vai perceber que quando há excesso de ansiedade, há falta de fé. Porque quando a gente está ansioso muito com o futuro, com o que vai acontecer, com, meu Deus, como as coisas vão se resolver, isso significa que a gente não está entregando o nosso futuro a Deus e confiando, como diz aquele texto na Bíblia, em Mateus, que Ele vai cuidar de nós, assim como Ele cuida dos passarinhos, assim como Ele cuida das flores. A gente precisa, mesmo em meio a um mundo tão corrido, mesmo em meio a tantas informações que chegam às nossas vidas, entender e confiar de que Deus tem um plano perfeito para nós. E quando a gente confia, ainda que talvez as circunstâncias pareçam adversas, então a gente consegue descansar o nosso coração. Como o Céu falou, entregue a sua ansiedade ao Senhor. A ansiedade pode até vir. A gente viu aqui que é algo natural, mas você precisa entregar. O Senhor não prometeu que a ansiedade não viria, mas a Bíblia fala sobre domínio próprio. E nós precisamos nos dominar essas emoções, entregar elas ao Senhor e confiar de que o futuro que Ele tem para nós é um futuro de paz. O que Deus tem para você é um futuro de paz. A Bíblia nos ensina sobre isso. Então não adianta a gente ficar com uma guerra interna agora, sendo que Deus já tem preparado um futuro de paz. Mas existem alguns momentos, eu sei, que a ansiedade, ela já não é simplesmente só mais um sentimento ali excessivo. Ela se torna realmente algo mais patológico. E é importante, nesses momentos, a gente buscar ajuda, não é, Everton? Isso. A ansiedade ela é bem contextual, Leti, é isso que você falou. Existe assim, um contexto em que, em que as variáveis vão nos deixar ansiosos. Mas quando você perceber que isso está um pouco sem contexto, isso vem de repente, de maneira inesperada, é muito importante procurar a ajuda de um profissional, alguém capacitado que pode te orientar para isso e se informar um pouco mais também. Aproveitar esse momento para poder entrar em contato com os familiares, ter um tempo mais próximo com seus parentes, que também vai lhe fazer bem, vai atenuar a ansiedade. E seguir focando no aqui e no agora. Amém. Eu identifiquei a ansiedade com a ajuda. Não foi, eu estou ansiosa. Eu não identifiquei que eu estava ansiosa. Eu comecei a ter reações, a dores no estômago, e ia no gastro, e o gastro não. Fez aquela endoscopia, né, e tal, assim, mas seu estômago está ótimo, isso daí é psicológico. Aí eu não sei o quê, foi passando. Teve uma vez que eu perdi a voz, eu ia ministrar, simplesmente não tinha voz, mas eu não gritei, não sabia. Mas era uma reação, porque eu estava ansiosa. Uau. E eu comecei a comecei a ficar muito vermelha, como se eu tivesse uma reação alérgica. E isso veio acontecendo, e eu sem saber, ia para todos os dermatologistas, você já comeu isso e aquilo, aquele exame, e nada, não tinha alergia a nada. Até que uma dermatologista falou, não vou te passar um remédio nem um exame, vou te indicar para uma psicóloga. E aí eu comecei a entender que eu precisava cuidar das emoções. Uau, olha que tremendo, que testemunho tremendo, Céu. Então, lembre-se disso, peça ajuda. Não tenha vergonha, porque das duas coisas podem acontecer. Ou aquela pessoa vai te ajudar a resolver o seu problema, no caso de uma ansiedade circunstancial, ela vai te ajudar a resolver o problema de não estudar, querer estudar para a prova, ou vai te ajudar a resolver uma situação. Ou então, um profissional, né, capacitado, um psicólogo, em alguns casos um psiquiatra, vai te ajudar a vencer e a controlar esses sintomas, né, para que eles não venham interferir na sua vida pessoal. Eu queria compartilhar um testemunho aqui também, Céu, sobre você. Vou falar de você agora. Vou lhe denunciar agora. Para você ver como às vezes a gente cria uma tempestade, e não que essa tempestade, gente, não seja válida. Eu entendo que é algo que a nossa mente cria, que a gente imagina, mas é importante a gente
compartilhar justamente para que isso não aconteça. Estávamos no G12, né? E a gente tem G12 dia de quinta-feira à noite. E Cel trabalha, né, o dia todo. E devido a uma mudança, eu não lembro o que aconteceu, ela começou a sair mais tarde do trabalho, eu não lembro, você me corrige se eu falar alguma coisa errada. Ela percebeu que já não ia mais dar tempo ela sair do trabalho e chegar no G12 a tempo por conta do trânsito. E aí ela começou a criar 1000 possibilidades. Eu vou ter que sair do G12 de Lete. Eu vou ter que ir para uma das discípulas de Lete. Meu Deus, e agora o que vai acontecer? Eu não vou mais conseguir chegar no G12. Letícia vai me expulsar do G12. E ela começou a criar um monte de coisa na cabeça dela. E ela não vinha conversar comigo. Engraçado foi isso, que demorou um tempinho aí. E ela pensando, até que um dia ela veio para mim. Eu preciso conversar com você algo muito sério. Seguinte, eu vou ter que sair do G12, porque o meu trabalho, eu não vou conseguir mais chegar no horário. Então, mas eu não quero deixar de trabalhar no ministério. Veja uma célula de 144 para que eu possa ir. Eu olhei assim para a cara dela e falei, o que, Selene? Você lembra desse dia? E, gente, em 5 minutos, a gente resolveu. Eu falei com todas as COs e eu falei, gente, a gente pode estar começando o G12 meia hora mais tarde, porque é o tempo que Selene consegue chegar em casa, né? Na época também, acho que o seu pai estava preocupado com você, pelo horário da volta. E aí Deus moveu as portas, ela estava conseguindo agora, né, o valor para poder ir de carro e voltar. E em 5 minutos, toda a situação se resolveu. Então, é isso que eu queria deixar para você. Compartilhe. Porque às vezes é algo que o inimigo faz isso. Ele começa a trazer vozes na sua mente de que não vai dar certo e criar toda uma situação. E às vezes o simples fato de compartilhar, isso já te ajuda a vencer essa situação. Nossa, e ainda tinha quem é ansioso quer ter o controle de tudo, não existe chegar atrasado nos lugares. E isso é o que me deixava assim, chegando atrasado é melhor nem ir. Então eu ficava assim, não vou, preciso pensar. Eu já estava começando a pensar quem poderia ser a minha nova líder, que não sei o quê. Pensando 1001 possibilidades, mas eu não poderia continuar do jeito que estava, mas Deus foi ali e conduziu todas as coisas. E precisamos entender que somos seres espirituais. Então, da mesma forma que, sim, você precisa de um psicólogo, mas, sim, você precisa de Deus e precisa sempre compartilhar com a sua liderança os seus sentimentos, o que você está sentindo. E aí, desde então, muitas situações eu compartilho com minha líder. Sabe, você não tem que só tratar de uma forma do psique, mas também espiritual, porque o inimigo traz as vozes. Eu lembro que teve uma situação que eu perdi o controle, e foi até com Lete, e eu me senti assim, a pior discípula. E o inimigo começou a falar na minha mente que eu era muito ruim, que eu decepcionei Letícia, e aquilo foi tomando tão conta de mim que eu pensei até em morrer. Você pode ver como é tão forte. Então, o inimigo sempre vai usar. Precisamos estar sempre ali junto com nossa liderança, compartilhando em oração. E ela foi alguém essencial nesse processo. Ela me ajudou muito. E desde então, eu, graças a Deus, não tenho mais nenhuma crise de ansiedade. É se posicionar mesmo. Logo quando começou a quarentena, para mim, eu comecei assim, ai meu Deus, vai vencer. Eu não, está repreendido. E orei e estou bem, glória a Deus. E precisa ser assim. É o tempo todo a gente vai ter que estar batendo de frente com os nossos sentimentos. Não é, eu venci hoje. Não é todos os dias você está lidando com isso. Exatamente. Então, para a gente concluir aqui, né, eu queria fechar assim, lembrando para você, resumindo para você alguns dos pontos que a gente foi falando aqui, né, compartilhando. Então, para você entender, primeira coisa,
Compartilhe os seus sentimentos. Compartilhe com a sua liderança, compartilhe com a sua família, porque como a gente falou, às vezes é algo simples. E quando a gente fica só para a gente, isso dá margem para que o inimigo lance vozes na nossa cabeça. Às vezes começa como algo físico, ou então sentimental, mas o inimigo aproveita essa oportunidade para trazer sentimentos e pensamentos incorretos na sua mente. Então, compartilhe. Segundo, planeje, mas planeje de uma maneira com flexibilidade. Entenda que os planos podem mudar. Não coloque para você metas diárias além do que você pode alcançar. Então, seja flexível. Tenha um tempo para você. Invista em você. Pense sobre o que você está pensando, né? Pare, como Selene falou aqui, confronte os seus sentimentos. Confronte os seus pensamentos. Outra coisa que a gente falou também, faça exercícios físicos. Isso é muito bom, gente. Já vi muitos profissionais falando sobre isso, sobre a importância dos exercícios físicos para combater a ansiedade. Porque é uma questão ali hormonal do seu corpo. Você vai liberando, talvez, aquela emoção em um exercício que você faz. E isso vai te ajudar muito. E se você sentir realmente que isso está já saindo ali de um controle, peça ajuda de um profissional. Peça ajuda mesmo de alguém, né, ou um psicólogo, ou então um psiquiatra que vai te direcionar em relação a isso. Mas, para a gente terminar, o que eu queria, acredito que o mais importante foi uma das primeiras coisas que eu falei. Lembre-se que, independentemente da situação, pode estar um caos, podem estar tudo saindo fora do controle. Existe alguém que tem os planos para a sua vida todos desenhados e todos são perfeitos. Ainda que você não conheça, ainda que você não tenha o controle, Deus tem o controle. Então, quando a ansiedade bater na sua porta, quando o inimigo tentar lançar esses sentimentos sobre o seu coração, sobre a sua mente, pensamentos ruins, lembre-se, o Senhor Deus tem o controle de toda a situação. O Senhor Deus tem o controle do seu futuro. Ele tem planos de paz para o seu futuro. A palavra nos ensina isso, que Deus, desde a fundação do século, já havia sonhado e imaginado como seria a nossa vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E isso inclui todos os detalhes do seu dia. Então não permita que esse sentimento apodere o seu coração. Não. Seja crítico ali, seja firme e se jogue diante de Deus. Lance as suas ansiedades diante do Senhor. Não é que a gente nunca mais vai ficar ansioso, mas existe um lugar para onde a ansiedade tem que ser direcionada. E esse lugar é a presença de Deus. Porque é na presença de Deus que o Senhor vai acalmar o seu coração, que o Senhor vai trazer direção e vai trazer calma à sua vida. Não adianta nada a gente ficar se remoendo e pensando sobre as 1001 possibilidades do futuro, sobre todas as coisas que poderiam acontecer ou deixar de acontecer. Mas sabe, a gente pode conversar com aquele que já sabe de tudo. O Senhor Deus é o único que pode trazer paz, descanso e mesmo paz aos nossos corações. Ele pode trazer alegria, Ele pode trazer uma visão diferente da situação que você está vivendo. Então, descanse, porque o Senhor já sabe, já tem tudo preparado para você. E para a gente terminar, eu gostaria de saber, Cel, de você ou Everton, se vocês gostariam de acrescentar algo mais ou deixar uma mensagem específica para a gente fechar esse momento. Não é fácil. Talvez se você esteja aí falando, mas você está aí, está tudo certo,
você está na igreja e está na Bíblia e falar é fácil, ler é fácil, mas de noite é muito difícil eu dormir. De noite a preocupação vem a falta de ar. Amanhã não é você que vai estar aqui, eu sei. Não é fácil, mas o seu Deus, Ele está contigo. Ele foi à cruz por isso também. Ele levou na cruz a ansiedade, todas essas preocupações. O seu plano pode não dar certo, mas o plano dele está tudo certo, está tudo no controle dele e é o perfeito. Ele não erra. Descansa. Procure alguém que vai te ajudar. Existem pessoas sim para te acolher, não para te acusar, não para dizer que você está errada. Procure seu líder, sua líder, procure sua amiga. Não fique só nesses momentos, vai acontecer, mas você sempre vai achar alguém para te acolher. Deus sempre vai enviar anjos para você. Estamos juntos nessa. Amém. Everton, você gostaria de compartilhar algo? Aproveita esse momento e com o entendimento de que tudo que você precisa já existe. E que há caminhos que para você parece ser bom, mas é o momento de você planejar, colocar as coisas tudo no lugar, e entender que tem caminhos que são melhores. Talvez esse você não tenha o controle. Aproveita, respire fundo e que esse momento de quarentena seja um momento em que você possa retomar o essencial, aquele lugar secreto que você encontra paz. Amém, amém. Vamos orar. Nesse entendimento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Se você quiser, se ajoelhe agora diante do Senhor. E esse é o momento de nós apresentarmos o nosso coração a Ele. Nós falamos sobre tantas coisas que podem causar ansiedade, em como essa quarentena talvez acrescentou nesse sentido, mas nós temos um Deus que está no controle de toda a situação. Então nós podemos nos lançar a Ele nesse momento. Feche os seus olhos. E Senhor, nós estamos aqui nesta noite diante de Ti. Deus, e nós reconhecemos que ainda que nós não sabemos muito bem o que vai acontecer nos próximos meses. Nós não sabemos, ó Deus, quando as coisas voltarão a funcionar. Nós não sabemos mais direito como vai ser o nosso futuro daqui para frente. Mas, Deus, Tu sabes. Tu já tem tudo preparado, tu já tens tudo sonhado e perfeitamente preparado para as nossas vidas. E nesta noite, Senhor, nós queremos Te entregar todas as ansiedades que estão no nosso coração. Dê nome a essas coisas agora. Se você tem se sentido ansioso devido ao seu futuro, entregue isso ao Senhor. Se você tem se sentido ansioso devido a um evento que não aconteceu, entregue isso nesse momento ao Senhor. Rasgue o seu coração diante de Deus, entregue a Ele. Entregue a Ele talvez essa ansiedade sobre a vida dos seus entes queridos, esse medo de que algo vai acontecer, entregue ao Senhor neste momento. E eu creio que nesta hora o Senhor está te visitando com paz. O Espírito Santo está tocando o seu coração. E Ele está dizendo: calma, os meus planos são maiores que os seus, os meus planos são melhores. O Espírito Santo está trazendo mesmo o amor e o consolo dEle sobre o seu coração. Sinta o amor do Espírito Santo preenchendo o seu coração nesse momento e te dizendo: filho, calma, eu já tenho tudo preparado para você. Não se preocupe com o seu futuro, porque eu sonhei com ele. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei tudo como vai ser. Entregue agora o seu coração ao Senhor. E o Senhor te toca agora neste momento. Pai, obrigada. Obrigada pela Tua paz que inunda os nossos corações.
A tua paz que excede todo entendimento, que não é a paz que o mundo dá, é uma paz muito além, muito mais profunda. Obrigado porque mesmo em meio às circunstâncias adversas, nós temos a tua presença para nos guardar, para nos direcionar e para nos abençoar. A ti seja a honra e toda a glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de selar esse momento nesta noite com uma oferta. Quando nós entregamos a nossa oferta ao Senhor, isso é um símbolo da nossa dependência a Deus. E quando nós deixamos a nossa ansiedade de lado, quando nós confrontamos a nossa ansiedade, nós estamos declarando de que nós dependemos do Senhor e que isso nos basta. Então a nossa oferta nesta noite é um sinal desta confiança que nós temos no Senhor. Entregue essa oferta como um sinal de que os seus caminhos, de que o seu coração está diante do Senhor. Entregue essa oferta nesse entendimento que a ansiedade já não domina mais o seu coração. Por quê? Porque a sua vida está fundamentada na rocha e a rocha é o nosso Senhor Jesus. Lembre-se, os planos do Senhor são maiores. E você pode contribuir através do nosso QR Code. As contas estão aqui disponíveis, Caixa e Bradesco. E você pode entrar também no nosso portal de doações. E ali está fazendo passar o seu cartão de crédito ou até mesmo fazer um boleto da maneira que você preferir. Mas que nesta noite você possa entregar uma oferta ao Senhor com esse entendimento de que a nossa vida depende dEle. Amém? E vamos fazer uma última oração, mas antes eu queria agradecer a sua presença, Céu, por compartilhar mesmo o seu coração aqui, compartilhar essa experiência para você, pra gente, né, que você passou, que eu acredito que muitas pessoas também passam por isso e vão vencer em nome de Jesus. E obrigada também, Everton, por trazer essa clareza mesmo. Eu creio que Deus vai te usar, já te usa e vai continuar te usando para ajudar muitas vidas, para ajudar elas a se conectarem mesmo com os propósitos que o Senhor tem para a vida delas, e vai ser uma bênção. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês e vamos orar mesmo e terminar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem trazido aos nossos corações ensinamentos preciosos, que de fato as palavras que foram liberadas possam alcançar o nosso coração e gerar sementes, ó Deus, que trarão frutos, e esses frutos se multiplicarão e darão glórias ao seu nome. Em nome de Jesus, Senhor, te amamos. Amém. Um beijo no seu coração, te vejo sábado que vem e mal posso esperar para estar aqui juntinho com você de novo. Vai orando aí que em nome de Jesus, em breve a gente se vê pessoalmente. Um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe. Tchau, tchau.